Começa agora o Como Ele Andou. No ar, a juventude que segue os passos de Jesus. Apresentado por Rafael Vasconcelos. E agora vamos abrir nossas Bíblias para o nosso tempo de devocional. Vamos falar hoje lá em 2 Reis, capítulo 7. Vou ler primeiro dos versos 3 a 5. Mas primeiro eu quero explicar um pouquinho para vocês o que estava acontecendo. O povo de Israel, de Judá, estava em guerra e o inimigo sitiou a cidade de Jerusalém. Quando ele sitiou a cidade, ele não permitia que entrasse água, não permitia que entrasse comida, não permitia que entrasse ou saísse nada. Ninguém podia sair para comprar, nada disso. O que eles estavam fazendo? Eles estavam enfraquecendo o povo e eles iam acabar morrendo de fome. E tinha um costume na época de que os leprosos, que é uma doença da pele, que hoje tem tratamento, na época não tinha, os leprosos eles tinham que ficar do lado de fora dos muros da cidade. E às vezes alguém da família lá levava uma comida para eles, né, tudo, mas inclusive a Bíblia falava que quando estivesse com os leprosos, teria que passar por um processo de purificação. Era até um meio de Deus proteger para que a doença não se alastrasse. E aí nós chegamos no contexto para lermos então 2 Reis 7, versos 3 a 5 primeiro. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos." Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Então o que aconteceu? Esses leprosos falaram assim: olha, na cidade há fome. Se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer. Porque eles não podiam entrar, mas eles iam entrar para buscar comida. Mas eles falaram: lá dentro também não tem comida. Eles também não têm mantimentos lá. Se a gente ficar aqui, a gente também vai morrer. Ou seja, nós estamos mortos de qualquer jeito. Então eles falaram: quer saber? Morto por morto, vamos lá no acampamento do exército inimigo e vamos pedir comida. Vamos pedir que eles nos dêem um pouco de comer. Se eles nos matarem, a gente já tá morto mesmo. Agora, se eles nos pouparem, a gente vai conseguir viver. Porém, quando eles estavam indo, Deus já tinha dado uma libertação para o povo de Israel. Ele fez com que o pessoal lá, o exército inimigo, achasse que estava vindo um exército enorme contra eles, pensando: ah, nossa, Israel deve ter se juntado com todos os nossos inimigos e vindo com um exército e vai acabar com a gente, vamos fugir. Só que eles só ouviram aquilo, não tinha exército, não tinha nada, foi Deus protegendo o seu povo. E quando ele fez isso, então o exército inimigo saiu correndo. Só que o povo de Israel, com tanto medo, ficou preso na cidade e não saía. Então, esses leprosos, esses rejeitados pela sociedade, esses doentes, que não tinham nenhuma perspectiva de vida, eles tomaram uma decisão que foi usada por Deus para trazer salvação para o povo inteiro. E aí eles chegaram no acampamento e começaram a pegar ouro, prata, comida, comeram e foram, esconderam e pegaram mais ouro e prata, esconderam. Eu vou ler agora os versos 8 e 9 para vocês, ainda de 2 Reis 7. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Imediatamente contar tudo no palácio do rei. O que aconteceu? Eles estavam com a salvação. Eles tinham a salvação. E eles decidiram, no começo, guardar tudo aquilo para eles. As boas notícias.
De repente eles pararam e falaram: gente, a gente não tá agindo direito. Hoje é um dia de boas notícias. A gente não pode ficar aqui calado, guardando tudo pra nós. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Bom, você pode perguntar, tá, e o que essa história de guerra de Israel 3.000 anos atrás tem a ver com a gente? Eu vou te dizer, você nasceu morto, assim como eu. Podíamos viver para nós mesmos e morremos. Podíamos tentar ser bons o suficiente para ganhar a salvação? E morremos também. E mais que morremos, temos uma condenação eterna. Podíamos tentar pelas nossas obras, podíamos simplesmente passar a vida fazendo o que a gente quisesse. Nosso destino seria o inferno. Mas um dia, alguém apresentou para mim, e espero que para você também, a salvação. Um dia, você que estava destinado à morte, destinado a passar a eternidade longe de Deus, falou: quer saber, eu vou ouvir. Morto por morto, vou ouvir o que esse cara tem para falar. Ou essa mulher tem para me dizer. Você ouviu e você encontrou o tesouro. Você encontrou a salvação. Você encontrou a solução dos seus problemas. Mas mais do que isso, você encontrou um Deus Pai amoroso e um Jesus Salvador e um Espírito Santo Consolador que habita em nós. Agora, você pode ser como os leprosos num primeiro momento. Tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, eu quero tudo. Eu não vou dividir com ninguém. Eu quero essa salvação pra mim. Você consome, você busca, você vai atrás. Você pode fazer isso. Mas Deus tem um pedido, que é levar essa salvação. Se você encontrou, se você passou da morte para a vida, se você encontrou a salvação como aqueles leprosos encontraram a salvação naquele acampamento, você deve passar. Os leprosos eram doentes, eram marginalizados, eram rejeitados. Mesmo assim, eles foram instrumento de Deus para trazer salvação para o seu povo. Não importa quem você foi ou quem você é agora. Se você permitir que Deus te use, mudar os seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, Ele pode te usar e vai te usar. Eu gosto de uma frase que eu não lembro quem é o autor, mas diz assim: não existem grandes homens de Deus ou grandes servos de Deus, mas apenas servos de um grande Deus. Ninguém é melhor que o outro. A única diferença é quanto cada um está disposto a permitir que Deus tome o controle da sua vida e nos use. Talvez você já tenha conhecido essa salvação. Talvez você já tenha essa mensagem. Mas talvez quem está à sua volta não tenha. Gente, nós estamos vivendo uma pandemia. Amanhã pode ser tarde demais para alguém que você ama. Você vai permitir que essa pessoa vá para o inferno simplesmente porque você tem vergonha de falar? Simplesmente porque você tem vergonha de compartilhar? Você vai permitir que essa pessoa vá para o inferno porque talvez você esteja magoado e não queira falar para ela agora? Ou talvez porque você acha que você não é capaz. Você é capaz de transmitir a salvação. Se os leprosos foram capazes de encontrar e transmitir a salvação, você também é. Então, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. E aí talvez você vai ter um arrependimento muito grande na sua vida. E se você já ouviu falar desse Deus, você já ouviu falar dessa salvação, mas ainda não acreditou, ainda não creu que Cristo é o Salvador, amanhã pode ser tarde demais para você. E aí não há mais saída. Se entregue para Jesus agora. Mesmo que você seja como um dos leprosos, rejeitado, cheio de arrependimentos, marginalizado. Há salvação para você em Cristo Jesus. Não deixe para amanhã. Hoje é dia de boas novas.
Termina agora o Como Ele Andou, jovens seguindo os passos de Jesus.